diferença entre transtorno bipolar e o transtorno de personalidade borderline? Se você não me conhece, meu nome é Bruna Souza, sou psicóloga e hoje nós vamos conversar sobre isto. É muito comum as pessoas confundirem o transtorno de personalidade borderline com o transtorno bipolar. Os dois, eles têm coisas parecidas, como as mudanças de humor, a impulsividade, mas as causas e o jeito de tratar são bem diferentes. Por isso, só um profissional com experiência consegue fechar o diagnóstico certo e dizer qual é o melhor caminho a seguir. Uma dica importante: os pacientes e a família eles podem ajudar muito, viu? Como? Ficando atentos ao que estão pensando e sentindo e tentando explicar esses detalhes da forma mais clara possível na consulta. A principal diferença entre o transtorno bipolar e o transtorno de personalidade borderline é que o transtorno bipolar é um transtorno de humor. Os transtornos de humor são caracterizados por mudanças drásticas de humor, que podem surgir repentinamente ou aleatoriamente, sem um gatilho aparente. A depressão é o transtorno de humor mais comum. As mudanças elas ocorrem em episódios que costumam durar dias, semanas ou até meses. O indivíduo passa por fases de mania, euforia, agitação ou hipomania, intercaladas com episódios de depressão profunda e períodos de humor estável, que é a eutimia. Já no transtorno de personalidade borderline, ele é um transtorno de personalidade. Os transtornos de personalidade, eles são caracterizados por um padrão persistente de pensamentos, sentimentos e comportamentos que causam sofrimento e dificuldade de funcionamento, principalmente em relacionamentos interpessoais e frequentemente acompanhados de reações a conflitos ou a outros eventos externos. As oscilações, elas são reativas e muito rápidas, durante horas ou poucos dias. O humor pode mudar drasticamente várias vezes no mesmo dia em resposta a eventos externos, especialmente gatilhos relacionados a relacionamentos amorosos. Essa mudança rápida de humor no mesmo dia, ela também pode ocorrer no transtorno bipolar, só que os gatilhos, eles são diferentes. Qual que é a causa? O transtorno de personalidade borderline, ele tem uma correlação altíssima, embora não obrigatória, com históricos de trauma complexo na infância, como abuso, negligência ou ambientes invalidantes. A estrutura de personalidade se organiza como uma defesa contra esses traumas precoces. Já o transtorno bipolar, ele possui uma carga genética e hereditária muito mais acentuada. Embora o estresse possa ligar o interruptor do transtorno, a causa é primária. É uma vulnerabilidade biológica na regulação dos ritmos circadianos e neurotransmissores. Quais são os gatilhos de cada um destes transtornos? No transtorno bipolar, embora o estresse possa desencadear uma crise, os episódios de mania e depressão surgem muitas vezes de forma autônoma, devido ao desequilíbrio neuroquímico cíclicos, independentemente do que está acontecendo na vida da pessoa. Lógico que em situações como, por exemplo, morte de alguém, perda de emprego, término de um relacionamento, podem acabar também desencadeando uma crise. Já no transtorno de personalidade borderline, a instabilidade é quase sempre reativa. Geralmente ela é disparada por uma percepção de rejeição, abandono ou crítica. O humor muda porque a pessoa se sentiu invalidada ou ameaçada em seus relacionamentos. Como os sintomas desses transtornos se apresentam em seus relacionamentos? No transtorno bipolar, durante períodos de estabilidade, eutimia, a autoimagem e os relacionamentos eles costumam ser preservados. Os problemas com as pessoas geralmente são consequências dos comportamentos durante as crises de mania, hipomania ou depressão. Já no transtorno de personalidade borderline, a instabilidade na autoimagem e nos relacionamentos é um traço central e constante. Existe um padrão de idealização e desvalorização. Ver o outro como perfeito e depois como alguém terrível. E um medo crônico do abandono que permeia a vida dessa pessoa. Isso significa que uma pessoa com borderline, ela pode idealizar outra pessoa em um relacionamento, incluindo um terapeuta durante o processo terapêutico, como totalmente boa ou uma alma gêmea perfeita. Depois, e geralmente sem provocação aparente, essa mesma pessoa incrível será desvalorizada pela pessoa com transtorno de personalidade borderline, como totalmente má ou inútil.
Essa mudança drástica na cognição, emoção e comportamento em relação aos outros é uma característica marcante do transtorno de personalidade borderline. E como eles se enxergam? No transtorno de personalidade borderline, a perturbação da identidade ela é central. A pessoa ela muda de gostos, valores, planos de carreira radicalmente, dependendo das pessoas com quem convive. É o efeito camaleão. Já no transtorno bipolar, a identidade ela costuma ser estável. O que muda é a autoestima e a capacidade. Na mania, a pessoa se sente grandiosa. Na depressão, ela se sente inútil. Mas a percepção de quem ela é não se fragmenta da mesma forma que no transtorno de personalidade borderline. Como que eles lidam com o afeto? No transtorno de personalidade borderline, a proximidade excessiva pode gerar medo de ser engolido ou controlado, enquanto o distanciamento gera o medo do abandono. É o dilema do chegue perto, mas nem tanto. Não vai embora ou eu morro. No transtorno bipolar, o afeto costuma ser processado de forma mais convencional, fora das crises. O paciente ele não costuma interpretar uma demora de uma resposta como uma prova de desamor absoluto, a menos que ele esteja em um estado depressivo grave, como são os padrões de comunicação e vínculo. No transtorno bipolar, durante a mania, a fala ela é acelerada, existe uma pressão de fala, o pensamento ele é fugaz. O vínculo com terapeuta ou com pessoas próximas não costuma mudar em essência, embora possa ser tensionado pelo comportamento do paciente na crise. Já no transtorno de personalidade borderline, existe uma tendência à cisão. O paciente ele pode ver o outro como totalmente bom em um momento e totalmente mal no momento seguinte. Isso gera uma dinâmica de teste de limites e uma sensibilidade extrema a sinais não verbais de rejeição. Qual que é a diferença entre a raiva, impulsividade e o sono nesses transtornos? No transtorno bipolar, irritabilidade e agressividade costumam ser sintomas do seu estado de humor, da mania ou dos episódios mistos. É uma raiva expansiva, muitas vezes acompanhada de uma sensação de onipotência. Já no transtorno de personalidade borderline, a raiva é descrita como uma fúria. Ela geralmente é uma reação a uma dor emocional ou uma sensação de abandono. É uma tentativa desesperada de comunicar um sofrimento ou de se proteger de uma ferida narcísica, geralmente relacionada aos gatilhos no relacionamento. A impulsividade no transtorno bipolar é causada pelos episódios de mania, enquanto a impulsividade no transtorno de personalidade borderline é causado pela desregulação emocional. O sono de quem tem transtorno bipolar ele pode ser alterado pela ausência de sono, com energia durante o dia em quadros de mania. No bipolar, pode ocorrer insônia com cansaço no outro dia em quadros de depressão. Já no transtorno de personalidade borderline, pode ocorrer ausência de sono, a insônia. Como que é a ideação suicida? No transtorno bipolar, o risco é maior durante os episódios depressivos ou mistos, muitas vezes com um planejamento mais letal, motivado pelo desespero da depressão profunda. Já no transtorno de personalidade borderline, a autolesão, cortes e queimaduras é frequentemente usado como uma forma de alívio imediato da angústia ou para se sentir algo em meio ao vazio. A ideação suicida pode ser crônica e usada, por vezes, como um grito de socorro ou tentativa de evitar o abandono. Como que esses transtornos respondem ao tratamento? No transtorno bipolar, o foco principal costuma ser a estabilização biológica. Sem a medicação adequada, como um estabilizador de humor ou um antipsicótico, a psicoterapia ela tem alcance limitado, pois as oscilações de humor são impulsionadas por ritmos biológicos internos. Já no transtorno de personalidade borderline, a psicoterapia é o padrão ouro, especialmente abordagens como DBT ou terapia de esquema. A medicação ela entra como um suporte para sintomas específicos, como ansiedade, impulsividade, mas ela não cura o transtorno, já que a base do problema é a desregulação emocional e a formação da personalidade. Olha, tem momentos que os sintomas desses transtornos eles são muito parecidos, que a gente até os confunde, tá? Por isso, é importante você não olhar apenas para o agora, mas sim observar como essa pessoa se comporta ao longo do tempo. É o padrão da história dessa pessoa que vai ajudar a definir o diagnóstico. As duas condições elas são sérias, mas a boa notícia é que ambas têm tratamento e podem ser controladas com sucesso.
Embora os dois transtornos precisem de uma terapia longa e dedicada, o foco do trabalho muda bastante de um para o outro. No caso do transtorno bipolar, o começo da terapia, o objetivo é lidar com a crise do momento causado pelas viradas de humor. A gente trabalha muito para ajudar a pessoa a aceitar que o transtorno existe e a vencer aquela resistência de começar a tomar os remédios, que são essenciais para estabilizar o humor. Depois que a poeira baixa e a pessoa está mais estabilizada, aí sim a gente começa a olhar para os estragos que as crises deixaram para trás, como dívidas que ficaram, problemas no casamento ou o uso de substâncias. É como se essa estabilidade, é só com essa estabilidade que a terapia consegue ser realmente eficaz para organizar a vida prática e até incluir a família ou parceiro no tratamento, ajudando a consertar os laços que foram abalados. Diferente da bipolaridade, onde o foco inicial é mais biológico e de aceitação do quadro, no transtorno de personalidade borderline, a prioridade absoluta é a aliança terapêutica. Como a marca registrada desse transtorno é a instabilidade nas relações, o terapeuta ele se torna a figura que precisa sustentar a constância que a pessoa nunca teve. Sem esse vínculo sólido, seguro, não tem como trabalhar a autoimagem e a tolerância à frustração. Esse processo ele não é rápido. Nós estamos falando de meses, anos, de um trabalho de formiguinha para que essa estabilidade interna se torne sustentável na vida real dessa pessoa. Gostou? Curte. E se você tiver algum comentário, deixa aqui embaixo para a gente continuar proseando sobre esse assunto.